Bom, pessoal, a partir desse PET 3 eu estarei enviando para vocês vídeos de cada matéria, de cada semana, para poder auxiliá-los na resolução dos exercícios e também para a compreensão da matéria, tá ok? Bom, a primeira semana do nosso PET 3, do segundo ano, começa com a matéria, com a introdução, na verdade, à termoquímica, tá? O tema dessa primeira semana é o conceito de entalpia, tá ok? Entalpia, gente, é calor envolvido nas reações químicas, tá? É a energia em forma de calor envolvida nos processos, tanto químicos quanto físicos. Lembrando que todo processo vai envolver calor, tá? Alguns processos vão absorver calor, outros processos vão liberar calor. E é esse o tema da nossa primeira semana, tá ok? Então, toda vez que vocês virem esse nome aqui, a entalpia, você vai lembrar sempre de energia, tá? Energia em forma de calor. Entalpia é energia em forma de calor envolvida nos processos, tá? Bom, gente, aqui nós temos alguns textos de reflexão sobre coronavírus, né? Mas o que vai interessar para nós aqui, né, para essa matéria específica, são esses conceitos básicos aqui, ó. Como eu disse então, as transformações físicas e as reações químicas são quase sempre acompanhadas por liberação ou absorção de calor. E cada processo desse terá um nome diferente. Então, olha só, quando o processo absorve calor, ele é chamado de endotérmico. Quando o processo libera calor, ele é chamado de exotérmico. Então, nós vamos partir desse princípio aí, tá ok? Absorveu calor, processo é chamado de endotérmico, liberou calor, exotérmico. Para iniciar, nós temos aqui a relação entre essa absorção ou liberação de calor com as transformações de estados físicos da matéria, né? Basicamente, nós temos a matéria em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e nós sabemos que nós podemos transformar, nós podemos passar de um estado para outro. Quando a gente passa um sólido para líquido, nós temos que fornecer calor para ele. O gelo derretendo, por exemplo, né? Quando a água, na forma de gelo, está passando para a água líquida, ela tem que absorver calor. Você tem que fornecer calor para o gelo para ele derreter. Da mesma maneira, quando o líquido passa para gasoso, a água novamente absorve mais energia, né? Quando você quer ferver a água, por exemplo, o que você faz? Você fornece energia para ela. Ela vai absorver essa energia, vai ferver, vai vaporizar, vai passar para o estado gasoso. Agora, o contrário libera calor. Quando eu tenho uma substância no estado gasoso e eu quero passar para líquido, você tem que retirar a energia do gás. Você tem que resfriar, né? Vamos usar esse termo aí. Você tem que resfriar o gás, a água gasosa, por exemplo, você tem que resfriá-la para passar para líquido. E o líquido para passar para sólido, a mesma coisa. Como que a gente faz para fazer gelo? Você coloca água líquida na geladeira. O que vai acontecer? A geladeira vai retirar calor, né? O congelador vai retirar calor do líquido. A hora que esse calor for suficiente, né, a retirada for suficiente, o líquido vai passar para sólido. Então o líquido perde calor para passar para sólido. Portanto, todo o processo que acontecer nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, o processo acontecerá com absorção de calor. E ele será chamado de endotérmico. E sempre que o processo acontecer da direita para a esquerda, de gás para líquido ou de líquido para sólido, o processo vai acontecer com liberação de calor. O processo será exotérmico, tá ok? Aqui nós temos alguns exemplos de reações que liberam e outras que absorvem energia. Queima de carvão, queima de vela, queima de qualquer coisa, da gasolina, toda queima é processo exotérmico. Toda queima libera calor, tá? Toda queima de qualquer coisa libera calor.
Agora, outras reações também liberam. A reação química é uma pilha que produz energia elétrica. A pilha esquenta. Toda vez que o material esquentar, é porque ele estará liberando calor. É porque o processo está sendo exotérmico. Agora, outros processos são endotérmicos. Cozimento de alimentos, né? A fotossíntese, com energia elétrica você pode provocar uma reação de cromagem de um para-choque. Quando você dá partida em um carro, você está realizando um processo endotérmico, você está fornecendo energia, né? A bateria fornece energia para fazer o carro ligar. Então, alguns processos vão absorver calor, outros vão liberar calor. E quando esse calor está envolvido nas reações químicas, né? É isso que estuda a termoquímica. Olha lá. Termoquímica é a ciência que estuda a transferência de calor associada a uma reação química ou as mudanças de estado físico da substância. Então, o próprio nome diz termoquímica, a parte da química que cuida da energia térmica, ou seja, energia em forma de calor, né, envolvido nas reações químicas e nas mudanças de estados físicos. Como que essa energia é representada para a gente? Será, na maioria dos casos, através de gráficos, tá? Em uma reação química, nós sabemos que nós temos reagentes e produtos. Quando a entalpia, ou seja, representada pelo ΔH, quando a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, significa que o processo é exotérmico. Significa que a reação é exotérmica, são as que ocorrem com liberação de calor. Então, os reagentes vão liberar calor, então por isso que a energia cai para formar os produtos. Então, a reação libera calor, esquenta, né? Quando libera calor, esquenta, tá? O recipiente onde a reação está acontecendo, ele esquenta, ele aquece, a temperatura dele aumenta. As reações endotérmicas são aquelas que ocorrem com absorção de calor. Então, nós temos antes da seta os reagentes, depois da seta os produtos. A energia dos reagentes, a entalpia dos reagentes, é menor que a entalpia dos produtos. Então, isso significa o quê? Que para os reagentes transformarem em produtos, houve absorção de calor. Essa quantidade que subiu aqui foi a quantidade de calor absorvida no processo. Então, toda vez que os produtos estiverem em cima, reagentes embaixo, reação endotérmica. Ela absorveu o calor. Toda vez que for reagente em cima e produto embaixo, a reação é exotérmica, significa que ela liberou calor. Quando a reação libera calor, o recipiente esquenta. Quando a reação absorve calor, o recipiente esfria, tá? Não confundam esses conceitos aí. Em geral, basta provocar uma reação exotérmica para que ela se inicie e prossiga sozinha, como no exemplo da queima do carvão. Pelo contrário, uma reação endotérmica ocorre somente quando fornecemos continuamente o calor de que ela necessita, como no caso do cozimento dos alimentos. Um termo, né, uma observação aqui importante. As reações exotérmicas, basta você iniciar. Toda reação química, para iniciar, você precisa fornecer um pouquinho de energia. Mas no final das contas, as reações exotérmicas liberam muito mais energia do que o que precisa para começar. Então, as reações exotérmicas, depois que elas iniciam, você não precisa fazer mais nada, sozinha ela já se desenrola. Já as reações endotérmicas, você tem que continuar fornecendo calor, porque são reações que precisam de calor para acontecer. Então, você precisa continuar fornecendo calor para que elas continuem o processo. Ao caso do cozimento dos alimentos, se você parar de fornecer calor, a reação também para, tá ok? Bom, gente, como que nós medimos essa quantidade de calor envolvida nas reações químicas? Existe uma unidade que vocês devem ter ouvido falar sobre ela, que é a caloria, né? Basicamente são duas unidades, caloria e joule, né? Lembrando que uma caloria equivale a 4,18 joules. Em física, na termodinâmica, lá vocês estudam muito isso, né? Essas transformações de joule para caloria. E essa liberação ou absorção de calor, ela pode ser medida pela variação de temperatura, né, do processo. Geralmente é utilizado um calorímetro, onde a reação química acontece em um recipiente que está mergulhado na água.
vai haver uma liberação de calor, a água vai esquentar, você medindo essa variação de temperatura aí, você consegue calcular qual a quantidade de calorias que uma reação química está liberando, tá? Utilizando a fórmula Q igual a mc delta T, que nós vamos ver nas aulas seguintes, tá ok? Nesse início, então, nós precisamos apenas do conceito, tá? Conceito de entalpia, que é o calor envolvido nas reações químicas e nos processos físicos, e os conceitos aí de processos endotérmicos e exotérmicos. Endotérmico absorve calor, exotérmico libera calor. Exotérmico, reagente em cima, produto embaixo. Endotérmico, reagente embaixo e produtos em cima. Bom, gente, com esse conceito aí, vocês vão fazer para nós essas atividades, né? São 5 questões. Assim que vocês terminarem de resolver essas atividades, me enviem lá no Classroom, tá ok? Estão aqui os códigos, né? Eu sempre estou mostrando esses códigos aí para vocês. Entrem lá, né, na sua respectiva turma e enviem as atividades pelo Classroom, tá ok? Essas atividades aqui são todas relacionadas com isso, né, que eu acabei de explicar, tá tudo aí no PET, né? Essa primeira aqui, por exemplo, só está ao contrário, né? O estado sólido está do lado de cá e o estado de vapor do lado esquerdo, né? Então aqui é o contrário. Ó, para esse lado aqui, ó, de gelo para água líquida e de água líquida para vapor de água, nós temos um processo endotérmico. De vapor de água para água líquida e depois para gelo, nós temos um processo exotérmico, né? Então, cuidado aí porque o exercício inverteu os estados físicos aqui, tá ok? Então, fiquem espertos aí. Com relação ao ΔH, eu acho que uma coisa que eu não falei, quando a reação é endotérmica, o ΔH é positivo, tá? ΔH significa variação de entalpia. O que significa delta, gente? Todo delta é final menos inicial. Numa reação química, vou até voltar no gráfico aqui, ó. Numa reação química, produto é o final, reagente é o inicial. Então, se ΔH é produto menos reagentes, se produto é um número menor que o reagente, o meu ΔH será negativo, né? Se o produto... Então, vou até escrever isso aqui, ó. Esse ΔH, selecionar aqui. Ó. O ΔH, ele será negativo, tá? Vou colocar aqui, ó, negativo, nas reações exotérmicas. Nas reações endotérmicas, o ΔH, ele será positivo, tá ok? Muito importante isso aí. Por quê? Porque ΔH é produto menos reagente. Então, se o produto é um número maior que o reagente, um número maior menos um número menor vai dar um número positivo. Aqui, um número menor menos um número maior vai dar um número negativo. Então, em reações isotérmicas, ΔH negativo, em reações endotérmicas, positivo. Isso aí vai te auxiliar nessa questão 2, né? A questão 3 está falando sobre a evaporação da água, né? A água precisa de quê para evaporar? Ela precisa de energia. Então, ela retira calor de quem? Do corpo. Então, pensem muito bem aí na hora de resolver essa questão 3. A questão 4 é uma questão bastante interessante, né? Foi uma questão de Enem já. E fala sobre o pequeno resfriamento que acontece na água dentro de filtros de barro. Por que que aquela água dentro do fio de barro ela possui uma temperatura um pouquinho menor que a água da torneira, por exemplo? Eu acho que todo mundo já percebeu isso. Por quê? Né? Vamos ver quem acerta essa questão 4 aí. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. E a 5 está pedindo só para identificar os processos endotérmicos, exotérmicos, fazer um diagrama representando cada processo. O diagrama é aquele gráfico lá. Se o processo for endotérmico, reagentes embaixo, produto em cima. Se for exotérmico, reagente em cima, produto embaixo. Tá ok? É só dizer, então, cada processo aqui se é endotérmico ou exotérmico e fazer o esboço do gráfico. Tá ok, pessoal? Então, resolvam aí as atividades. Qualquer dúvida podem mandar no WhatsApp, no privado. Podem fazer as perguntas, fiquem à vontade. Podem usar também o aplicativo Conexão Escola, tá ok?
E aqui estão os códigos novamente para vocês enviarem as atividades no Classroom. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí. Beleza?